Olá pessoal, voltando então aqui para falar sobre o que pode nesse período de pré-campanha, né? Lembrando aqui, a pré-campanha ela vai até o dia 26 de setembro, que é até o dia 20, a partir do dia 27 de setembro diante se pode pedir explicitamente o voto. Então o primeiro ponto que eu lembro a vocês que podem e os pré-candidatos devem fazer é sim fazer a divulgação da sua pré-candidatura, né? Da sua proposição como pré-candidato. Dentro disso você pode colocar muitas coisas sem que haja qualquer tipo de sanção, ok? Então vou lembrar para vocês aqui, começando inclusive sobre a possibilidade de exaltação das suas qualidades pessoais. Então você pré-candidato, se é empresário, se é um líder comunitário, se é um professor, enfim, um profissional autônomo, seja qual for a sua profissão, ou seja qual for a sua história, você pode e deve falar sobre o seu currículo, né, as suas qualidades pessoais, porque você como pré-candidato deve, vamos dizer assim, se colocar, merece aí essa atenção, né, da sociedade como pré-candidato, né? Então colocar o seu currículo, dizer das suas realizações, colaborações que você fez aí ao longo da sua vida, né? Enfim, enaltecer suas qualidades pessoais, ou seja, vocês podem e devem fazer isso, lembrando sempre, sem fazer pedido explícito de voto. O que é pedido explícito de voto? É dizer no dia 15 de novembro, vote em mim, não é hora para isso agora. Dizer do seu número e pedir para usar as palavrinhas mágicas, contem comigo no dia 15 de novembro, né, com este número, ou evidentemente usar peças publicitárias com palavras mágicas que conotem a explicitude desse pedido do voto, tá? Então, volto a dizer, pedido de voto explícito não é vote em mim apenas, né? Você pode evidentemente configurar outros pedidos explícitos, desde que esteja bem claro que você está pedindo esse voto, mas não é a hora disso ainda, ok? O que você pode e deve é dizer que é pré-candidato, que deseja ser pré-candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito da cidade tal, tá? E aí passar a enaltecer suas qualidades pessoais, como foi dito aqui, né? Como pré-candidato, nunca nesse período ainda, antes do dia 27, ou seja, até o dia 26 de setembro, vocês não podem se colocar como candidatos e nem pedir voto. Então, o que pode é se colocar como pré-candidato, ok? Vejam só, no artigo 36A da Lei das Eleições, recomendo que vocês leiam, né? A Lei 9.504/97 é a Lei das Eleições. Ela traz lá no seu artigo 36A tudo o que o pré-candidato pode fazer neste período, tá? Então, conforme eu já disse aqui, enaltecer as qualidades pessoais, né? Isso, fazer menção à pré-candidatura, né? Desde que não haja esse pedido explícito de voto. E eu vou enumerar algumas situações aqui onde é possível o pré-candidato fazer, né? Estar também neste ambiente sem que haja qualquer tipo de sanção, porque a lei permite até o dia 26 de setembro de 2020, tá? Então, aqui no inciso 1, por exemplo, nós temos a participação de filiados de partidos políticos e pré-candidatos em entrevistas. Sim, você pré-candidato pode e deve participar de entrevistas, programas, encontros, debates em rádio, né, na televisão, na internet, inclusive colocando a sua plataforma política, né, falando dos projetos, né, inclusive colocando sua visão, né, sobre os problemas da sociedade. Então é possível fazer isso, vocês devem fazer isso, inclusive porque a pré-campanha é essa permissão, né, de maneira ampla as pessoas, não só os que estão lhe ajudando na pré-campanha, mas a sociedade como um todo, saber quais são as opções que estão aí e que irão se colocar formalmente no processo eleitoral. Lá no inciso 2 nós temos também a possibilidade do pré-candidato participar de encontros, né, de encontros, seminários, congressos, né, em ambiente fechado e também às expensas do partido. Então isso pode ser presencial ou virtual. Presencial está mais difícil em razão da pandemia, mas virtualmente nos grupos aí, nas reuniões fechadas de videoconferência do WhatsApp, do Zoom, do Meeting, do Google, enfim, é possível plenamente e deve ser estimulado cada vez mais essa participação. Então você pré-candidato pode reunir o seu grupo, né, de apoio, os seus apoiadores, fazer diversas reuniões, virtual ou presencial, desde que sempre que presencialmente for necessário,
respeitando as garantias sanitárias, né, as recomendações sanitárias. Então, nessa sequência aí, vejam a liberdade que vocês podem e devem fazer. No inciso 3, por exemplo, a questão das prévias partidárias, como eu já falei aqui no áudio anterior, no vídeo anterior, essas prévias são consultas internas, né? Então o partido pode promover uma prévia, né? Fazer ali uma votação prévia, um encontro prévio entre os pré-candidatos e ver entre os convencionais ali, entre os participantes, quais são os vamos dizer assim, os favoritos, fazer uma consulta, prévia partidária, uma consulta, e aí nada impede que inclusive a mídia possa divulgar o resultado dessa prévia interna dentro do partido, ok? Então essa prévia é para consultar os próprios membros do partido, quem são ali os pré-candidatos favoritos a inserirem-se no processo eleitoral. E isso pode ser acompanhado pela mídia, inclusive pela internet. Olha só, para você que é pré-candidato e é candidato, vamos dizer assim, tenta um novo mandato, uma renovação do mandato, né? Você que já é vereador, que é vice-prefeito, que é prefeito e querem se reeleger, é perfeitamente possível, no caso dos vereadores, né, dos parlamentares, de divulgar sim as suas realizações, né, uma espécie de prestação de contas, né, do seu mandato. Você pode e deve fazer nesse período, lembrando aqui para ter cuidado para não configurar ali a promoção com fins eleitorais. A gente tem visto várias liminares no país inteiro e até já condenações com multa de pré-candidatos que são vereadores que saem dessa permissão de divulgar o que fez durante o mandato e que está fazendo, mas passam a se promover em razão do Covid, da pandemia, distribuindo máscaras com finalidade eleitoral, álcool gel e outras medidas com finalidade eleitoral, antecipando, se autopromovendo, muitas vezes até pedindo explicitamente o voto. Então, isso não pode, evidentemente, pode você que exerce mandato divulgar suas realizações enquanto vereador, né, vereadora da sua cidade, tá? Então, olha só, divulgação também de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então, se você obviamente está dentro de um processo eleitoral, ainda que prévio, você pode e deve colocar sua posição pessoal, criticar, elogiar os acertos de um ou de outro ato, né, os problemas da sociedade, sugerir soluções, enfim, isso faz parte da liberdade permitida dentro desse período de pré-campanha, tá? E a realização também às expensas, né, custeado pelo partido, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, né, de veículo de comunicação social ou próprio do partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Olha só que interessante, você pré-candidato junto com o seu partido pode sim mobilizar aí, custeado pelo partido, algumas iniciativas junto à sociedade, em bairros, em setores, né, e promover essa comunicação, né, essas discussões e apresentar as propostas partidárias para a solução de problemas naquela localidade, ok? Uma última coisa aí no inciso 7º também, a 7ª permissão explícita do artigo 36, refere-se à campanha de arrecadação de recursos, né, através do que se chamou popularmente da vaquinha eletrônica. Então, se você tem no seu partido, se ainda não tem, tente promover. É possível sim já arrecadar recursos, né, doações de pessoas físicas através de aplicativos na internet que a empresa vai arrecadar e quando chegar o período de campanha vai destinar aqueles recursos que foram arrecadados dentro da legalidade. Então isso pode, e também você pode pedir apoio aí no questão da divulgação, né, desse aplicativo, o apoio para a candidatura, vamos dizer, a remuneração, né, a arrecadação de recursos para essa pré-candidatura que será uma futura candidatura, ok? Então vamos lembrar aí, portanto, situações em que das mais variadas, vocês perceberam, é possível fazer uma pré-campanha muito forte, com muitas possibilidades, sem levar multa, né, e sem ter problemas, mas também sem deixar de ter competitividade, tá? Lembrando que na jurisprudência, como eu acabei de citar, algumas situações de desvio desses incisos, né, o cidadão tenta desviar e acaba pedindo explicitamente o voto, ou então anuncia antecipadamente sua candidatura já indicando um voto. Mas para finalizar aqui do ponto de vista da jurisprudência, eu lembro também que aparecer o número do partido atrás, né, sem pedido explícito de voto, mesmo que esse número no futuro seja
o número do candidato na majoritária, isso por si só a jurisprudência não tem reconhecido como propaganda irregular ou passível de multa. Outra questão muito importante que eu deixei para o final, melhor a gente deixa para o final, é exatamente se é possível ou não a transmissão das convenções partidárias pela internet ao vivo, né? Questão interessante que envolve alguns referenciais. Claro que a Lei das Eleições, a Constituição Federal no seu artigo 17, mas 3 referenciais específicos vão nos ajudar nessa questão. O primeiro deles é a resolução número 23610, que trata da propaganda intrapartidária, aquela feita nos 15 dias antes da eleição e que tem como destino o pré-candidato convencer os filiados e convencionais a apoiarem ele na convenção, tá? O segundo referencial muito importante é a resolução 23623, que essa trata das regras para a emissão da ata da convenção partidária realizada em meio virtual. E lá no parágrafo único há uma disposição de maior autonomia aos partidos, inclusive para usar qual a plataforma tecnológica que ele entender adequada para realizar essa convenção partidária, tá? Então é dada essa liberdade. E um terceiro e último referencial muito importante, jurisprudencial, é o RESP de número 277, dígito 60, do Tribunal Superior Eleitoral, que em novembro de 2018, analisando uma representação nas eleições de 2016, afastou a aplicação de multa por propaganda eleitoral antecipada, feita no ambiente de uma convenção partidária, transmitida ao vivo pelo Facebook. Então, naquela ocasião, prestem bem atenção, o TSE entendeu que não havia propaganda antecipada pelo motivo de não ter havido o pedido explícito de voto, ok? Então, deixar claro que o TSE não necessariamente nesse precedente autorizou a convenção partidária ser transmitida pelas redes sociais ao vivo, apenas disse que naquela ocasião específica, apesar da transmissão ao vivo, não houve pedido explícito de voto, logo não caberia multa. Então vejam, nós temos esses 3 referenciais. E aí, professor Daniel, pode ou não pode fazer transmissão ao vivo? Primeiro eu vou lembrar a vocês, quem não viu ainda, assista o nosso vídeo anterior sobre as vedações na propaganda e na pré-campanha. E, é claro, lá eu me referi inclusive à vedação da realização de transmissão ao vivo através de rádio, de TV e até com o uso também de outdoor. Evidentemente isso é vedado pela legislação e pela resolução. Mas aqui nós temos uma situação onde eu preciso lembrar que a propaganda intrapartidária ela pressupõe um ambiente fechado, um ambiente destinado a convencionais, tá? Então, eu penso que esses 3 referenciais devem ser analisados de maneira conjunta e que, na prática, embora não exista nenhuma vedação expressa à transmissão ao vivo de convenções partidárias em redes sociais, eu penso que 2 aspectos recomendariam a não realização. O primeiro aspecto é que essa convenção partidária, se ela for transmitida ao vivo pelas redes sociais, ela vai ter uma amplitude maior, ou seja, além dos limites da convenção partidária. Esse aspecto já por si só poderia descaracterizar a propaganda intrapartidária e a própria convenção partidária. Mas o segundo aspecto que eu quero colocar, que eu acho que ainda é mais preocupante, é que naquela convenção os pré-candidatos obviamente vão fazer discursos e evidentemente vão pedir o apoio e o voto dos convencionais e filiados, não do eleitor, dos convencionais e filiados, para que ele seja eleito naquela convenção. Entretanto, sabemos nós que o calor daquela convenção, muitas vezes algum pré-candidato poderá se equivocar ou poderá, mais de um enfileiradamente, pedir votos, né, já se referindo à eleição de 15 de novembro de 2020. Então, por esta razão, é que penso eu não ser recomendável, uma humilde opinião pessoal, né, onde a gente vai analisar ainda outras, aguardar como a jurisprudência, a doutrina vai se manifestar sobre isso, mas penso eu que dentro desse compliance eleitoral, onde se tenta evitar as multas, se tenta fazer ali uma proteção maior jurídica das pré-candidatos e partidos, se teria mais segurança se essa transmissão ao vivo não fosse feita.
Pela rádio e TV, isso já é pacífico, não pode, mas permitido juridicamente, apesar de não haver as vedações expressas, não é recomendável, na minha humilde opinião. Então, tranquilo, pessoal, fica aqui o recado para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, até a próxima.